Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, Fábio. Seja Prazer estar aqui. bem-vindo ao nosso programa, viu? Eu que agradeço. Olha, eu tenho uma filha de 10 anos que é apaixonada por leitura. Tudo quanto é tipo de livro que a gente presenteia a ela vai lá e devora o livro. Eu acho isso tão bonito. O brasileiro tem o costume de ler? Fábio, essa pergunta diz respeito a toda uma história do nosso país e não pode ser respondida simplesmente se gosta ou se não gosta. Na verdade, a questão Tem o do hábito. brasileiro é o acesso. Não é? A leitura é algo tão prazeroso, porque quando nós falamos em leitura, parece que nós estamos falando de uma coisa enigmática, difícil, para iniciados. Não é? Na verdade, a leitura vem com a vida. Paulo Freire dizia que primeiro nós lemos o mundo e depois nós inventamos a escrita. Não é? Então, antes de tudo, nós estamos nos lendo. Você está me lendo, eu estou lendo você, o telespectador lá está me vendo. Essa leitura leva ao chamado hábito da leitura, mas é, antes de tudo, um aprendizado. É um aprendizado que vem, muitas vezes, da mãe, do pai, do avô, que lê. Eu, por exemplo, comecei a me interessar por leitura vendo os meus pais lerem. Meu avô lê o jornal todo dia. São essas coisas que vão nos levando à leitura. E o brasileiro, infelizmente, a maior parte da população brasileira, ele não tem o acesso a esse livro, não é? Não tem o acesso à leitura. Nós temos ainda bibliotecas que ainda não chegam à população, nós temos um número muito pequeno de livrarias para quem quer adquirir os seus livros, o número é muito pequeno no território nacional. Nós ainda não temos uma política pública centralizada na educação e na cultura, nesse instrumento tão necessário na sociedade contemporânea, que é a leitura, que é a possibilidade de ler, a leitura escrita. Pois é, pode parecer uma pergunta no início assim muito forte e abrangente, mas eu queria que o senhor falasse exatamente sobre os números referentes aos leitores brasileiros. Qual que é o cenário mostrado na pesquisa Retratos da Leitura no Brasil hoje? Então, essa pesquisa foi muito importante, porque é a quarta pesquisa que é feita de maneira sistemática. Tá. Então, ela nos mostrou uma boa evolução, e isso é uma boa notícia para o Brasil. Não é? Nós começamos mais recentemente, no 2006, 2005, 2006, uma política de incentivo à leitura no Brasil. Não foi feito só no Brasil, foi feito em 19 países da América Latina como um todo, inclusive Portugal e Espanha. E essa política que começou internacionalmente a partir de 2005, ela criou uma série de mecanismos, fez a sociedade se movimentar para valorizar a leitura. E os resultados, sabe, começaram a aparecer nesse ano de 2015. Foi muito interessante isso. Você vê com uma política lenta de novas conquistas na área da leitura. Então, são vários dados, a pesquisa é imensa. Mas, para você ter uma ideia, nós tivemos em 2011 um dado que 50% da população brasileira era uma população leitora, que tinha lido, pelo menos nos critérios da pesquisa, um livro ou partes de um livro nos últimos 3 meses. Em 2015, quando a pesquisa foi feita pela quarta vez, nós tivemos um crescimento de 50% para 59%. Você fala, 9% é pouca coisa, mas 9% são 16,5 milhões de pessoas. Poxa. Nós estamos falando de um Portugal e meio. É. Não é? Não se trata de pouca coisa. Então, nós tivemos vários índices de crescimento interessantes, além desse, que poderiam ser trabalhados, mas graças a uma política continuada da educação e da cultura em favor da leitura. Professor, o senhor foi secretário executivo do Plano Nacional do Livro e Leitura. Quais são as diretrizes exatamente desse plano? Então, eu sempre costumo dizer que o Plano Nacional do Livro e Leitura ele tem 2 grandes alicerces e 4 eixos que são política pública que deve ser permanente no país. Quais são as 2 grandes bases, os 2 grandes alicerces? Primeiro, Fábio, que o problema no Brasil da leitura, da compreensão leitora, é tão grande que não basta dizer, não, isso é problema do Estado, ou isso é problema da sociedade.
o problema da leitura se coloca como uma necessidade de união entre o Estado e a sociedade. Então, esse é o primeiro dos alicerces. Estado e sociedade civil têm que estar juntos para que o Brasil se torne um país leitor. Segundo ponto, não apenas o Estado e a sociedade dão conta disso sem dois instrumentos que sempre caminham separados, embora não deveriam, que é a cultura e a educação. Tá. Então, Estado, sociedade, cultura e educação são os dois grandes alicerces. O primeiro eixo de atuação é aquilo que eu já falei para você aqui. O brasileiro não tem acesso à leitura, não tem acesso ao livro. Então, o primeiro ponto é a democratização do acesso à leitura. Ou seja, nós temos que ter mais bibliotecas, nós temos que ter mais livrarias, nós temos que ter mais iniciativas de fazer aproximar o brasileiro da leitura. O segundo ponto, não basta apenas comprar o livro, não basta apenas o livro estar na estante. Não é? Se não tem alguém que me ajude, aquele que não é o leitor, a fazer uma ponte entre a minha não leitura e aquele livro que está lá descansando, o livro vai ser um objeto qualquer. Então, eu preciso de gente, de pessoas, mediadores de leitura que façam intermediação. Isso significa também que eu preciso ter professores leitores, bibliotecários leitores, agentes sociais leitores, agentes de saúde leitores, porque a leitura pode se espraiar por todo o Brasil, em todas as áreas. Indústrias, comércios, que possam incentivar os seus próprios funcionários a serem leitores, terem uma biblioteca, isso é uma mediação, a mediação da leitura. O terceiro ponto, nós temos que valorizar isso. O brasileiro precisa entender que isso é um bem e é um direito dele. É um direito à leitura, como tenho o direito à educação, ao transporte, à saúde, eu tenho também o direito à leitura. Então, nós temos um terceiro eixo, que é a valorização da leitura, valorização do ato de ler. Isso que você está fazendo seria o nosso terceiro eixo, trazer para esse programa, que tem uma audiência com a respeitabilidade da televisão, dizer, sim, isso é importante ser discutido, isso é importante que a população saiba. E o quarto eixo é o incentivo à economia do livro. Quando nós falamos de economia do livro, nós estamos entendendo também que cultura e educação também faz parte da economia, do desenvolvimento sustentável do país. E a economia do livro começa onde? No autor, no escritor, aquele que escreve aquilo que nós leremos. Então, a economia do livro incentiva o autor, incentiva a editora que faz o livro, incentiva as livrarias, incentiva os distribuidores, ou seja, a gama de pessoas que desenvolve essa parte da economia do país. Quer dizer, na verdade, a gente percebe uma evolução da questão com relação à leitura, mas nós percebemos também que hoje as bibliotecas não são muito visitadas, né? Uhum. Não sei se por causa da precariedade ou algo parecido, mas eu vejo algumas situações. Minha filha, como eu disse, a minha esposa acaba levando ela nas bibliotecas lá próximas de casa para que ela possa ter acesso a outros títulos, outros livros. Na escola mesmo existe uma biblioteca direcionada aos alunos. Nós podemos dizer, de alguma forma, que a internet interfere nessa questão da visita às bibliotecas ou somente a questão da precariedade, muitas vezes, da estrutura da biblioteca que não aguça para que essa juventude possa ir ao encontro do livro? Essa questão da biblioteca, em primeiro lugar, nós temos um problema histórico de ausência de bibliotecas. Sim, isso sem que dúvida. precisa dizer. Sem né? dúvida. Em 2003, se estimava em torno de 1.700 cidades no Brasil. Nós temos 5.600 e tantos municípios. 1.700 cidades em 2003 não tinham bibliotecas públicas. Né? O movimento que foi feito a partir de lá, de criação das bibliotecas, e principalmente depois com a entrada do Plano Nacional do Livro e Leitura, fez com que em 2010 eram mais ou menos 30 cidades sem bibliotecas. Então, se não existe a biblioteca, vai ser muito difícil você criar essa convivência. E a biblioteca também é um lugar que precisa se adaptar à sociedade em que ela está. Né? Nós já deixamos muito lá para trás aquela ideia da biblioteca que você entra, você não pode conversar, a ideia que você entra e você não pode ter acesso ao livro, que a criança vai ter que sentar numa cadeira de adulto e ficar incomodada, que a biblioteca tem que estar silenciosa, às escuras. Né? Isso já é uma ideia que já foi, já passou. Se você entra hoje numa boa biblioteca,
ela vai ter iluminação, ela vai ter rodas de leitura, ela vai ter gente te atendendo, não apenas com educação, mas vai te atender na orientação, dialogar com você, dialogar com seu filho, dialogar com sua esposa. Então, essa biblioteca é uma biblioteca que continua a ter o seu lugar na sociedade, porque é um espaço de convívio, inclusive, de uma leitura coletiva. A gente sai da nossa individualidade, está lendo no celular, está lendo sozinho e vai ler no espaço coletivo. E a internet, onde entra nisso? Um dado importante do Retratos da Leitura no Brasil é que 81% dos leitores brasileiros frequentam a internet direto. A média da população brasileira que trabalha e que usa a internet é de 63%. Então, quem lê mais, usa mais a internet. Entendi. Ou seja, não existe, de fato, um choque entre as partes. Um complemento? É um complemento, é um diálogo, não é? Então, o que nós temos que compreender, e as pessoas que trabalham com isso já entenderam bastante bem isso, é que nós temos hoje uma diversidade de possibilidades da leitura. Hoje você não lê apenas só com o livro de papel, como você também não lê somente na tela do computador, ou na tela do celular, ou na tela do tablet. Você lê em todas essas partes. Se você observa uma criança que é nativa digital, como diz, que já nasceu na era do computador, na era do celular, não é? Tem uma sobrinha neta, por exemplo, que já faz isso. Com um ano ela já fazia isso. Mas ela pega também o livro e ela folheia o livro, porque ela teve acesso às duas coisas. E para ela não vai ser um conflito, que é o conflito que tem na sua geração, muito mais na minha, de que foi nativo no livro de papel. Essas coisas vão se diluindo e o que realmente interessa vai ser o conteúdo de que está em um e no outro, naquilo que me interessa enquanto pessoa para a minha formação. Ah, verdade. Inclusive, hoje eu estava vendo, indo para a emissora de rádio onde eu trabalho também, estava ouvindo um programa de rádio que falava sobre a questão da cultura musical, né? Por hoje ser o dia do rock, falavam sobre a questão dos discos, depois os CDs e agora as mídias digitais. Eu vejo que a evolução do livro, naturalmente, é da mesma forma. Hoje tem os e-books e tem outras coisas que também são relacionadas a esse tipo de influência. Agora, a explosão de influenciadores digitais, por exemplo, o sucesso deles, por exemplo, no YouTube, incentivou alguns a se lançarem também como autores? Porque a gente pensa no leitor, mas também temos que pensar naqueles que são produtores de conteúdo, não é? Isso aproximou os jovens a ter um interesse melhor pela leitura por conta desses autores serem basicamente próximos à idade deles? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Nós não temos ainda nenhuma pesquisa, digamos, sistemática, pelo menos que eu conheço, sobre isso. Mas eu entendo que sim. Se os fenômenos que nós vemos nas grandes feiras de livro, como as Bienais de São Paulo, do Rio, de Fortaleza, quando chega algum youtuber, né, para lançar um livro ou para fazer uma palestra, etc., há uma enorme influência de adolescentes, de crianças. Até autoras ligadas ao público juvenil também são enorme sucesso hoje. E elas trabalham com o quê? Com a palavra, trabalham com a escrita, trabalham com essa comunicação verbal que é muito importante na formação do leitor. Então, eu vejo com bons olhos essa questão, né? Se tudo estiver sendo harmonizado, sabe, com políticas públicas, com acesso, com facilidades, com uma prioridade para a leitura na educação, como um ato de liberdade, como um ato prazeroso para a criança, para o adolescente, eu acredito que tudo isso vai se incorporar como uma solução para resolvermos o problema do déficit de leitura no Brasil, que ainda existe e é grande. Por falar nisso, vamos atender aqui a nossa audiência, você que está enviando sua pergunta ao vivo aqui no 11 9503 3870. Vou fazer sua pergunta agora ao nosso convidado. Boa noite, Fábio. O assunto é ótimo. Sei que a leitura é importante nas nossas vidas, mas eu compro os livros, professor, começo a ler e não termino. E muitas das vezes eu compro e acabo nem lendo. O que eu devo fazer para me habituar à leitura? Existe um
um pensador francês, o Daniel Pennac, que trabalha com a questão do leitor. E ele criou o decálogo, os 10 mandamentos da leitura. E sabe qual é o primeiro mandamento? O direito a não ler. O direito a não ler. A não ler. Não é? Só identificando, sim. é a Daniela Santos de Bonquim, lá no Sergipe, que está nos acompanhando. Então, Daniela, a questão de você não terminar um livro, a questão de você folhear o livro querendo ver o final dele, você deixar para depois, ou mesmo você não gostar do livro que você comprou, não é nenhum problema. Quer dizer, o livro é um ser vivo, é algo, a partir do momento que você pega o seu livro na mão, aquele que você comprou, você começa a trabalhar com ele, você começa a lê-lo, você começa a ter prazer, ou nem tanto. Então, se a leitura não estiver boa, interrompa, pegue outro, empreste na biblioteca, compre outro, passe aquele para alguém que pode se identificar, não é? Quer dizer, se todo livro que nós comprássemos, nós fôssemos gostar dele necessariamente, então seria talvez até mais fácil alguns outros tipos de relacionamento. Sem dúvida. Olha, vamos para Guaranhuns, lá no Pernambuco. A Giselma está conosco e fala assim: boa noite, Fábio, gosto muito do seu programa. Aliás, a Rede Vida só tem programas muito bons. Muito obrigado. Quais os livros, professor, indicados a uma criança de 11 anos que ainda não formou o hábito da leitura? E aqui eu acrescento, livros com figuras seria interessante para essa idade? Os livros infantis sempre são dois autores, não? É o que escreve e o que ilustra. Muitas vezes, como, por exemplo, os livros da Ângela Lago são muito trabalhados por ela também, que ela também é ilustradora. Uma parceria, quando... né? Sempre é uma parceria, né? Os livros infantis são muito especiais, são muito especiais, né? Poderia indicar alguns deles, mas é importante que se tenha, primeiro, que a criança também possa escolher, né? Que a criança também possa conviver numa livraria, numa biblioteca, tendo o seu direito à escolha, buscando aquilo que, a ilustração que mais atraia, etc. Mas existem alguns sites especializados de pessoas que trabalham com isso, que você pode consultar gratuitamente na internet, que é muito fácil, como, por exemplo, o da revista Emília, né? Emilia.org. É uma revista que é gratuita na internet e onde há enormes e excelentes indicações de leitura. É uma ONG, uma organização não governamental, que trabalha com essas indicações. Por exemplo, o Instituto de Leitura, o IILER, da Cátedra Unesco de Leitura da PUC do Rio de Janeiro, também gratuito, também faz indicações excelentes de leitura para esse público. Então, eu recomendaria mesmo para aquela mãe, o pai que está um pouco desorientado, que busque esses sites da revista Emília e também da Cátedra Unesco de Leitura da PUC Rio de Janeiro, e lá ela vai ter um panorama bastante interessante para comprar os seus livros. Professor José Castilho Marques Neto, obrigado pela sua presença nessa noite. Foi um papo muito gostoso nessa noite. Muito obrigado. Obrigado por ter vindo.